E aí, Bob Esponja? E aí, Luiz? Tá gravando? Oi! E aí, pessoal? Tudo bom? Eu não estava brincando, aquilo ali é do meu filho. Bem, hoje nós estamos aqui para uma aula sobre indivíduos muito interessantes. Imaginem indivíduos que sobreviveram a 5 extinções em massa desde o aparecimento dos animais. Imagine um grupo de indivíduos que apresenta cerca de 8.000 espécies distribuídas por todo o mundo, claro, dentro de corpos aquáticos. Imagine um indivíduo que possa ser imortal. Como assim imortal? Sim, não morrer. Imagine um indivíduo que consegue fazer com que uma célula sua se diferencie em várias células na qual pertence à sua própria estrutura. Não, esse indivíduo não é um X-Men. Nós estamos falando de um indivíduo talvez mais poderoso que um X-Men. Nós estamos falando de uma esponja. Estamos falando dos poríferas. Hoje, então, na nossa aula, nós vamos trabalhar com eles. Não com o Bob Esponja. Na verdade, tadinho do Bob. O Bob não representa muito bem uma esponja. E nós vamos falar sobre isso também, beleza? Então fiquem ligados. Daqui a pouco a gente volta e aí teremos mais explicações. O filo porífera é um filo parafilético. Se você ainda não estudou filogenia, é só entender que todos os indivíduos, os grupos que compõem o filo porífera, eles não apresentam um ancestral direto em comum. Mas isso, na verdade, é um conhecimento a mais. O que a gente precisa saber hoje dos poríferas é que todos os indivíduos eles são aquáticos. E eles são aquáticos porque eles precisam da água para se alimentar e também levar o oxigênio às suas células. Não, eles não têm nenhum tipo de mecanismo na qual ele possa absorver esse oxigênio, um mecanismo especializado. O oxigênio ele passa mesmo pela difusão normal de um gás. Isso a gente vai ver depois quando a gente falar sobre a respiração dos poríferas. Mas observem, eu quero que vocês vejam aqui nesse canto do vídeo um experimento clássico que é feito com poríferas, na qual um indivíduo ao redor desse porífera ele começa a colocar um tipo de líquido colorido. Observe que o líquido ele entra e ele vai sair por uma região lá em cima, uma abertura chamada de ósculo. O porquê disso acontecer nós vamos observar na aula de hoje também, quando nós vermos uma célula chamada de coanócito. Aqui nesse canto aqui, vocês podem observar o cladograma, que é onde eu falo sobre as relações filogenéticas do porífero. Nesse canto, vocês vão ver que os poríferos realmente eles não apresentam um ancestral em comum. Beleza, pessoal? E aqui em cima está passando um videozinho também, na qual vocês podem observar uma coisa muito interessante. As esponjas, no caso, em maior parte são filtradoras. Mas algumas delas apresentam especializações que as fazem carnívoras. Nós vamos agora falar sobre algumas particularidades. Eita, foi difícil, mas algumas especializações próprias das esponjas, na qual vocês podem então caracterizá-las, beleza? Então prestem atenção aí nos slides que serão passados a vocês. Vamos agora então ao momento que nós observaremos as características gerais dos poríferas. Observem primeiro que os poríferas, eles são assimétricos. Mas o que significa ser assimétrico? Observe esse Bob Esponja que eu desenhei aqui. Se eu cortar esse Bob Esponja ao meio, eu verei que a metade dele é totalmente diferente da sua outra metade. Nós, a princípio, estamos acostumados com indivíduos simétricos. Se olhe no espelho, você verá que a sua metade é bem parecida, se não igual, com a outra metade. Tudo bem que nós temos alguns erros assimétricos, mas a princípio nós, seres humanos, e praticamente todos os outros seres com os quais nós convivemos são simétricos. As esponjas não. Elas apresentam então essa assimetria. Além disso, elas não apresentam tecidos. E por que elas não apresentam esses tecidos? Durante o desenvolvimento embrionário, as esponjas chegam apenas à fase de blástula.
elas não sofrem a gastrulação, ou seja, os folhetos embrionários que se diferenciam formando tecidos, eles não ocorrem. E pelo fato deles não ocorrerem, é óbvio, não terei tecido. Aqui vocês estão vendo uma foto do Bob sem roupa. Essa roupa, na verdade, está representando o tecido, mas assim, nenhum animal, a princípio, anda de roupa, a não ser os cachorrinhos, que de vez em quando eu vejo pela rua. Mas, por mais que elas não apresentem tecidos, algumas células são especializadas. Quando eu digo isso, é que elas têm funções especializadas. Mas vejam o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar cada tipo de célula, os arqueócitos, os coanócitos, os pinacócitos, que têm suas funções e suas especializações. As esponjas são sésseis. Quando eu falo que elas são sésseis, eu estou falando que elas estão presas ao bento. Então, no caso, elas não conseguem se movimentar. Elas não se movem, não se locomovem. Exceto 3 ou 4 espécies de esponjas, dentro das 8.000 espécies que existem, que conseguem se mover de 1 a 4 milímetros por ano. É um belo exercício esse, não é? Essas esponjas, elas são sésseis, mas mesmo assim, elas podem, além de se alimentar pela filtração, que é o tipo de alimentação normal, natural de uma esponja, elas podem também ser carnívoras. Elas diferenciam algumas de suas células, promovendo espículas que podem então predar, caçar alguns alimentos. Mesmo assim, elas são sésseis. Então, aquela cena clássica do Bob Esponja caçando água-viva, tá furado, né, gente? Não rola. Se bem que caçar água-viva é um negócio um tanto quanto estranho, né? Depois eu mostro alguns vídeos de água-viva para vocês. E, para finalizar essa primeira explicação das características gerais, as esponjas, elas se reproduzem sexuada e assexuadamente. Ora, nós, no final, vamos ver um pouquinho do esquema da reprodução sexuada para entender por que elas não sofrem a gastrulação. Fica então com essa imagem linda do Bob Esponja e o Lula Molusco. Não é um princípio de reprodução aqui, tá ok? Valeu, galera! Um abraço! Quais as principais células que fazem parte de um porífera? Quais células constituem o corpo de um porífera? Bem, nós temos algumas células que são especializadas. Por mais que um porífera não apresente tecido, lembra? Eles não fazem a gastrulação, por isso não formam os folhetos embrionários. Por mais que eles não façam isso, algumas de suas células têm funções muito peculiares, muito particulares. A principal célula de um porífero é esta que vai aparecer agora, que é o coanócito. Observe que ela é uma célula que apresenta um flagelo. Esse flagelo, ele começa a bater turbilhonando a água. No momento em que ele bate, turbilhona a água, uma partícula que está ao redor, que poderia ser o alimento, entra e é capturada por uma região dessa célula do coanócito chamada de colarinho. No momento em que ele captura esse alimento, ele leva para dentro da célula e ali dentro é feita a digestão intracelular. Então, assim, esponja não faz digestão extracelular, esponja não tem uma cavidade gástrica, até porque ela não tem tecido para formar. Então, ela se alimenta e sua digestão ocorre dentro de cada célula. Então, os coanócitos promovem essa digestão e logo após a digestão, os nutrientes são passados para outras células. Mas qual célula que faz esse transporte de nutrientes? Os arqueócitos, ou então chamados de amebócitos. Observem que são células muito, mas muito parecidas com amebas. Os arqueócitos têm uma particularidade muito interessante, eles são totipotentes. Lembra de células embrionárias totipotentes? Então, eles têm a condição de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula que uma esponja tenha. Então, esse arqueócito ele pode se transformar num coanócito, pode se transformar num pinacócito, num esclerócito, num porócito. Além disso, ele pega os nutrientes na qual foram digeridos
pelo coanócito e conduz para as outras células. O arqueócito também é interessante porque ele pode defender uma esponja. Como assim? Funciona como um macrófago de um sistema imunológico. Entra algum invasor, ele vai lá e tenta capturá-lo. E isso é muito interessante. Temos também as células que formam como se fosse um tecido de revestimento. Observe, eu não posso chamar de tecido, tá ok? Porque não é formado de folheto embrionário. Mas existem estruturas de revestimento da esponja. Essas duas estruturas são os pinacócitos, ou seja, essas células aqui, ó, achatadas que ficam na parede externa da esponja, e também o porócito, que é essa célula aqui que apresenta um buraco no meio, que é o poro. Então veja, porífera recebe esse nome porque apresentam células porosas. Olha que interessante, ele é todo poroso. A água então vai entrar pelos poros e vai sair por cima. Quando nós observarmos o corpo de um porífera propriamente dito e como essas células se organizam no porífera, a gente vai entender melhor esse fluxo da água. Então vejam, o porócito forma o poro e o pinacócito forma um revestimento externo. Temos também os esclerócitos. Os esclerócitos são células que produzem algo muito interessante, chamado de espícula. Espícula funciona como um esqueleto interno. São estruturas feitas de sílica ou então de carbonato de cálcio e servem para dar sustento, principalmente, no caso, sustento às esponjas. Mas algumas servem também para defesa, para apreensão de alguns alimentos e até para predação. Então os esclerócitos formam as espículas. Aqui nessa imagem a gente observa vários tipos de espículas. Eu não sei se vocês sabem que as esponjas, elas se diferenciam e são classificadas também pelas espículas que elas formam. Bem, acho que vocês estão notando uma diferença, né? Troquei de roupa, mas tudo bem. Depois que nós aprendemos as células da esponja, a gente precisa ver como é que elas se organizam, né, no corpo da esponja. Então aqui do lado a gente tem uma esponja formada e a partir dessa esponja formada vocês podem perceber que as células elas se organizam da seguinte forma. Como revestimento tem os pinacócitos e os porócitos que formam os poros de entrada da água. Então a água ela vai entrar pelos poros. O que vai fazer ele entrar é simplesmente o turbilhonamento do flagelo do coanócito, ou seja, ele gira, gira, gira. Com isso você ocasiona uma diferença de pressão na água que está internamente, na que está externa, e é óbvio, a água do lado de fora ela vai entrar. Além disso, o coanócito ele vai apreender a partícula e o amebócito que está lá, tranquilão, vai pegar aquilo e vai levar para outras células. Uma coisa interessante é que todas as células da esponja têm capacidade de fagocítica, ou seja, elas podem capturar um alimento e fagocitar, mas o coanócito faz isso muito melhor. Além disso, pessoal, se vocês pararem para perceber, está faltando um tipo de célula que aqui está se localizando onde? Entre o tegumento, de revestimento no caso, e entre os coanócitos, e essas células são o que? São os esclerócitos, que formam as espículas, que na verdade funciona como uma estrutura de sustentação de revestimento. Vou passar para vocês agora um vídeo aqui do lado em que vocês vão ver a partícula percorrendo o caminho até chegar no coanócito, ou seja, vocês vão fazer o caminho da partícula, entrar pelo porócito, ser englobado pelo coanócito e depois talvez passar ao amebócito. Então, observem aqui do lado e eu vou aumentar esse vídeo para vocês verem. Valeu! As the current draws us on, we pass sponge cells that are making new spicules. The walls themselves are treacherous. They can simply engulf their unfortunate prey.
drawn through ever narrower passages, the current slows until we burst into one of the sponge's millions of tiny beating hearts. These are choanocytes, cells whose whip-like flagellae powers the pump. Vamos falar da reprodução sexuada das esponjas. As esponjas elas são monóicas, ou seja, apresentam a possibilidade de formar os dois gametas no mesmo indivíduo. Observem aqui nessa esponja que ela vai formar, a partir da diferenciação do seu coanócito, o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide. Uma esponja também ela pode formar, a partir da diferenciação do seu arqueócito, o gameta feminino, ou seja, o ovócito, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, na qual um arqueócito está se modificando para ovócito. Bem, a questão é que esse espermatozoide é liberado na água e ele segue pela correnteza à esponja que tem o gameta feminino e ele entra pelo porócito. Lá, ele encontra então a sua amada que está à sua espera, só que ao invés deles fecundarem, fertilizarem, a célula feminina, ela fagocita, engloba a célula masculina. Com isso, o núcleo masculino fica dentro da célula feminina e por isso pode ocorrer o fusionamento dos núcleos, formando então um zigoto, 2N, né? Esse zigoto ele se divide por várias clivagens, formando uma mórula e logo depois há a formação da blástula. Essa blástula, por incrível que pareça, ela apresenta uma metade toda flagelada e ela forma uma larva chamada de anfiblástula. A anfiblástula ela é liberada na água e no momento em que ela acha um substrato, ela se fixa, se abrindo e olha só onde é que ficam os flagelos. E a minha pergunta agora é: o que esses flagelos eles vão originar? O que eles originam? Bem, assim finalizamos a nossa aula sobre os poríferas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só colocar lá no bio na aula ou então aqui mesmo, aqui embaixo do vídeo, fazer as suas perguntas, que estou aqui à disposição para respondê-las. Semana que vem tem mais e falaremos sobre os quinidários. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.